quando a sua fé é abalada? Qual a área da sua vida, quando ela é mexida, ela então se torna vulnerável? Quando você percebe que se torna mais difícil crer no Deus que promete. Tudo aquilo que Ele decide falar e prometer, Ele cumpre. Quando o apóstolo Paulo termina a sua carreira, ele diz: combati o bom combate. Eu estou te lembrando o versículo, quem tem vindo para cá, os cultos, nós estamos ministrando um tema no mês de julho, estamos concluindo. E no primeiro dia que eu preguei sobre a fé, eu disse que cada mensagem que terminava, e cada mês, ou no caso julho, quando terminando, a gente ia entender um pouco mais a fé, ou sobre a fé. Mas o nosso tema, a nossa série de mensagens é Guardei a Fé. E 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A esperança de Paulo era que a certeza de que ele iria encontrar Jesus, iria receber a sua coroa, mas aqui nessa vida ele disse, de tudo que ele entendeu como mais importante, era a fé. Eu expliquei que Paulo declarou isso no final da vida. Não entendam que Paulo valorizou a fé no final de tudo, pelo contrário. Desde o início da vida cristã de Paulo, da experiência que ele teve com Jesus, ele entendeu que a fé era o que ele tinha de maior importância e maior riqueza. Nós vivemos na Terra, nesse planeta, onde tudo eu vejo, eu pego, eu toco, eu sinto, eu cheiro. É um mundo completamente diferente do mundo espiritual. O mundo espiritual é por meio da palavra que tudo é construído. O mundo espiritual é tudo por fé. O mundo físico é tudo que você pega, toca, vê e sente. Por isso que é um desafio para muitos você ter uma vida de fé. Porque uma vida de fé, ela foi bem definida em Hebreus capítulo 11, quando diz que não é por vista, mas é por fé. E a oração que os hebreus nos ensinam é que devemos orar e já ver como se já existisse. Quem tem sonhos aqui? Levante a mão. Qualquer sonho. Qualquer sonho. Quem tem sonhos aqui? Sonhos de casamento, de emprego, de trabalho, de carro, de casa, sua família salva, não importa. Quantos sonhos eu tenho aqui? Dê um glória a Deus. Todo mundo aqui tem um sonho. Estenda sua mão. Todo mundo tem um sonho. Então, eu quero te ensinar o que é por fé. Você realmente tem um sonho? Sim ou não? Sim. Você crê que esse Deus pode realizar o seu sonho? Sim. Sim ou não? Então, você vai fechar os olhos e você vai imaginar o seu sonho. Apóstolo, por que fechar os olhos? Porque você se concentra melhor. A gente é distraído com muita coisa. Então, é importante a gente entender isso e exercitar. Feche seus olhos agora por 30 segundos. Quem está no altar, todo mundo, feche seus olhos. Primeiro, nós temos dificuldade de fechar os olhos, por isso que eu dou um tempo. Segundo, nós fechamos os olhos, mas a nossa mente fica vaga. Meio que não leva muito a sério o que está sendo falado. Então, dedique agora alguns segundos para você entender o quanto é sério esse assunto. Vá respirando, enche os seus pulmões de ar e vá soltando. Eu quero que agora você comece a pensar no seu sonho. Não é o sonho do outro, é o seu sonho. Seja viagem, promoção, trabalho, cura, libertação, casa, carro, não importa. O seu GC cheio de vidas, cheio de gente. Vai liberando esses sonhos. Sonho da casa, de um casamento. Eu quero que você comece agora a se ver nesses sonhos. Se veja, se é uma casa, se veja dentro da casa. Não, apóstolo, é o meu casamento. Se veja entrando como noivo, como noiva, não sei. Se veja. Não, é um filho. Veja os filhos nos seus braços. É a restauração do meu lar. Veja uma linda festa. Veja um culto de celebração na sua casa. Comece a romper agora o sobrenatural. É uma empresa, é uma viagem. Se veja na viagem agora, passeando.
É um bom salário, é uma boa notícia. Se veja recebendo a boa notícia. Comece a celebrar isso. Sabe o que é que eu estou fazendo com você? O que a Bíblia nos ensina a fazer todos os dias. Chamar a existência como se já existisse. Olha para mim. Quem levou a sério esse um minutinho? Chamar a existência como se já existisse. É viver como se você já recebeu. É dançar e celebrar como você já recebeu. É conversar como você já recebeu. Alguém vai dizer assim, isso é coisa de doido. Você que está em casa, online, exercite isso. É você viver como se você já recebeu. É você testemunhar como se você já tivesse nas suas mãos aquilo que você possuiu. A fé, ela te exige ou ela te pede algo chamado intensidade. A Bíblia diz, aqueles que buscarem o Senhor de todo o vosso coração, vai acontecer o quê? Vai encontrar o Senhor. O Senhor gosta de pessoas que têm fé. Só que não é meia fé. Trata-se de uma fé plena, de uma fé inteira. É você realmente pagar o mico, se necessário for. É você realmente escandalizar as pessoas, e talvez alguns até não queiram mais conviver com você, de tanta loucura que você tem na sua cabeça, por fé, tendo a certeza que Deus lhe deu aquilo. Marido e mulher, quando dormirem, declarar juntos por fé os seus sonhos. Quando você acordar, declarar junto por fé os seus sonhos. Guarde a sua fé. É a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. A fé em Deus vai te trazer tudo o que você visualizou agora. Estenda as suas mãos e diga tudo. Hoje é quarta-feira, hoje é quanto da semana? 26? 26 de quê? Do 7? Então diga, 26 do 7. Com fé, no culto de quarta-feira, eu recebi a minha promessa. Viver por fé é um princípio chamado obediência. Viver por fé é um princípio chamado obediência. Todos os homens e mulheres que Deus chamou na palavra, o que Deus pediu deles foi a obediência na palavra. Aquilo que Deus nos promete, tenha certeza que Ele vai cumprir. É uma noite profética, estamos trabalhando sobre uma série profética. Por isso que Isaías 59:11 diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus voltará para Ele vazia, antes que se cumpra todos os seus propósitos. Amados, quem fala besteira é o homem. Quem fala o que não deve é o homem. Quem fala tolices é o homem. Quem é imprudente no falar, diz Provérbios, é o homem. Provérbio diz que quem muito fala, muito peca. O Deus que tu serve, Ele é prudente. O Deus que tu serve, Ele sabe exatamente aquilo que Ele está falando. E o Deus que você serve é um Deus que quando Ele vai prometer algo, Ele não fica procurando Davi, Abraão, Moisés, os apóstolos, Paulo. Ele promete no nome dEle. Por isso que Ele está dizendo, nenhuma palavra que sai da boca do Senhor, vou repetir isso. Nenhuma palavra que sai da boca do Senhor. Você que está na sua casa, eu quero que você receba essa unção que está nesse lugar. Eu quero que você receba essa palavra. Nenhuma palavra que sai da boca do Senhor. Vou repetir até entrar no seu coração. Nenhuma palavra que sai da boca do Senhor voltará para Ele vazia, antes que se cumpra todos os propósitos do Senhor. Eu vou repetir porque eu ouvi uma coisa, crer e receber outra. E eu estou diante de um povo que crê e recebe em nome de Jesus por fé. Nenhuma palavra, diz o Senhor, Isaías 59:11. Nenhuma palavra sai da boca do Senhor antes que se cumpra todos os seus propósitos. Não é só você que tem propósito para com Deus. Deus tem propósito com você. Deus te fez de propósito e Deus tem propósito com você. E aquilo que Deus estabeleceu na sua vida vai ser cumprido. Deus tem portas abertas para você. Deus tem portas largas para você.
Deus tem portas escancaradas para você. Deus tem um futuro extraordinário para você. A palavra do Senhor diz por fé que os pensamentos que Ele tem ao vosso respeito, ao meu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. O seu futuro nele será extraordinário. Eu quero profetizar sobre essa casa. Eu quero chamar a existência. Não teremos vale de ossos secos nesse lugar. Eu quero lhe dizer que você ainda não viveu o seu melhor milagre. Você não viveu a sua melhor alegria. Você não viveu a sua melhor surpresa. Você não viu acontecer ainda coisas grandes e extraordinárias que Deus tem para a sua vida. Todos os homens que Deus chamou, Deus exigiu deles a obediência. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não brinca com os seus. Deus sabe o melhor que Ele tem para você. Deus também sabe, eu quero que você receba isso. Deus sabe de onde Ele veio. Deus sabe aonde Ele está. E Deus sabe para onde Ele vai ou para onde Ele quer nos conduzir. Eu quero que você receba algo, queridos. Se existe uma guerra maior do que todas as guerras que já existiu nessa terra, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as duas maiores que tivemos, de todas as guerras que você possa imaginar, a guerra no mundo espiritual é a maior de todas elas, porque é uma guerra de palavras. Deus vem a nós e nos dá uma palavra, e você vai entender que palavra é essa. Não é palavra, você vai entender o que é palavra de Deus hoje. Deus nos dá uma palavra. A palavra de Deus forma, a palavra de Deus constrói, a palavra de Deus traz vida. Você já viu gente que fala tanta coisa? Você já viu tantos profetinha, e eu estou falando aqui no sentido pejorativo mesmo, pessoas que não foram enviadas de Deus, e diz tanta coisa na sua direção, e nada se cumpre, porque não era a palavra de Deus. A palavra de Deus forma, a palavra de Deus constrói, a palavra de Deus firma, a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus aparece, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus é a única palavra que liberta, que rompe cativeiros, que muda realidades, que torna estéril mãe de filhos, que faz o cego enxergar, que faz o surdo ouvir e que faz o paralítico andar. A palavra de Deus é uma palavra de milagres, de sobrenatural, do impossível. Ele torna o possível e aquilo acontece. Não confunda a palavra de Deus. E não confunda o próprio Deus com o curso e a loucura que vive esse mundo. Esse mundo não tem prudência. Esse mundo não tem sensatez. Esse mundo não tem ordem. A palavra diz que o mundo segue o fluxo, segue o destino, segue o caminho que o diabo tem estabelecido para o mundo. Mas aqueles que decidem servir a Jesus, aqueles que decidem entregar o seu coração a Jesus, terão sua vida transformada. O mundo é um caos. Já disse isso e repito. O mundo, ele é formatado para destruir o homem. O mundo que está aí, o mundo presente, o mundo jaz do maligno, de João. É um mundo projetado, arquitetado, formado, pensado malignamente para destruir o homem. Tudo que existe nesse mundo está contra o homem, está contra a família, está contra a vontade que Deus estabeleceu para o homem. A vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom para Deus, pode ter certeza que é bom para você. Goste das coisas que Deus gosta. Queiram as coisas que Deus quer. Deseje as coisas que Deus deseja. E a sua vida será maravilhosa. Sabe qual é o nosso problema? Esse mundo de guerra. Eu falei que Deus fala, mas a Bíblia fala que o diabo fala. O que foi que eu falei agora? A Bíblia fala que o diabo fala. Repita, a Bíblia fala que o diabo fala. Mateus capítulo 4, Jesus é enviado pelo Espírito Santo ao deserto e o diabo aparece a ele depois de
40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. E o diabo aparece a ele. E o diabo começa então a conversar. O diabo conversa com o teu pai, o diabo pode conversar com a tua mãe, o diabo pode conversar com o teu namorado, o diabo pode conversar com tua namorada, o diabo pode conversar com os teus familiares, o diabo pode conversar com o teu apóstolo, o diabo pode conversar com os pastores, o diabo pode conversar com os líderes de célula, o diabo pode conversar com quem abrir linha para ele. E o nosso grande problema às vezes é balançar a fé, e quando a gente balança na fé, aí a gente começa a duvidar da palavra de Deus. E o diabo é especialista em lançar dúvida no nosso coração. Porque a primeira tentação que ele colocou no coração de Jesus é: se tu és filho de Deus. Mas o diabo sempre chegou atrasado na vida de Jesus. Porque quando o diabo foi falar se tu és filho, antes do deserto, houve o batismo. Cronologicamente na Bíblia, primeiro o batismo, depois o deserto. E no batismo, ele já tinha recebido uma palavra profética: tu és o meu filho em quem eu tenho prazer. A Bíblia diz que o céu abriu, uma pomba aparece, simbolizando o Espírito Santo. Eu estava pensando esses dias, eu já vi vários testemunhos de pessoas que estão num culto, está em casa, está no quintal, mulher lavando a roupa, e de repente já tiveram experiências em ver pombas aparecendo. Eu já estive em um culto fechado como esse, como ela entrou, não sei, mas uma pomba branca, ela entrou num movimento tremendo de João Pessoa, um mover maravilhoso. Eu estava pregando ali e aparece então essa pomba. Quem já teve essa experiência de estar em algum lugar e você viu, não precisa mentir, se você viu não, mas se você viu, levante a mão, que você viu uma pomba. Eu tenho duas pessoas aqui, eu tenho outra aqui à minha esquerda, eu tenho aqui na minha frente, pessoas que tiveram experiência. Escute, deixa eu dizer uma palavra do céu para a sua vida. Jesus representa nós. Jesus era filho de Deus. Ele veio como filho, sendo ele o próprio Deus, mas ele veio como filho. E quando ele aparece como filho, como um sinal que Deus estabeleceu, aparece aquela pomba no batismo de Jesus. E porque continua nos dias atuais, antes de nós, e lhe garanto que depois dessa geração, se Jesus não vier, também vão aparecer sinais, prodígios e maravilhas. E essa pomba branca que representa o Espírito Santo, por que ela aparece nos nossos dias? Por que ela apareceu para você? Porque Deus queria ou Deus quer te consolidar que você é tão filho quanto Jesus para o Pai. Que você é tão amado, que você é tão especial. Então, se no batismo Jesus disse os céus, abriu profeticamente, bradou do céu: tu és o filho em que eu tenho prazer, eu tenho alegria em você. Queridos, eu não quero saber quem é teu papai, quem é tua mamãe, da tua origem, o que tu já ouviu de tanta coisa que machucou tanto a tua alma, teus sentimentos. Mas essa noite, a noite de cura, a noite profética, a noite de libertação, Deus dá um basta nisso. Deus está dizendo: tu és o meu filho em quem eu tenho prazer. Tu és o meu filho em quem eu tenho alegria. E quando ele chega no deserto, o diabo aparece para ele com palavras. A guerra, o campo é palavras. O diabo diz, Deus diz, o diabo diz, Deus diz, o diabo... O que importa é o que Deus diz. O que importa é o que Deus disse. Por isso que quando o diabo ficar mexendo no teu passado, querendo fuçar o teu passado, dizer que você não é ninguém, queridos, Deus já disse que tu é filho escolhido. A Bíblia já diz que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que já não é mais nenhuma condenação e toda a dívida já foi paga pelo sangue do Cordeiro. Primeiro, lembre isso ao diabo quando ele lembrar do teu passado. Segundo, lembre o futuro do diabo. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Você tem que ter Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, verso 12. O diabo já está condenado. O único ser que mesmo que peça perdão, não tem mais perdão para ele: Satanás. Satanás perdeu na sua vida. Todas as vezes que o diabo se levantar com uma palavra contrária a essa que você está recebendo, anule no mundo do Espírito. Porque o que o diabo quer é te separar do Pai. O que o diabo quer é te colocar longe do Pai. Quantas vezes, nas minhas experiências pastorais, discípulos que estão caminhando até perto, que estão juntos, que estão felizes, que estão trabalhando, que estão atuando, que estão no voluntário, e outros que estão nas cadeiras também, de repente chega apóstolo, tive um sentimento tão ruim contra o Senhor comigo. Sentimento de quê? Eu não sei explicar, mas era a vontade de não lhe ver. É normal, sim ou não?
Pode responder. É normal, sim ou não? Não é normal. Satanás sabe a importância de uma paternidade. Satanás sabe a importância de uma autoridade sobre a vida de qualquer pessoa. A guerra do diabo o tempo todo é fazer com que você não fique perto do Pai, é fazer com que você esconda as coisas do Pai, é fazer com que você camufle a sua vida longe do Pai, seja ele espiritual, biológico, seja ele celestial, como o nosso Deus. Não confunda. Deus é soberano. Deus é absoluto. Deus colocou tudo na palavra. O mundo está contrário à palavra. Eu acho muito poderoso. Deus é muito poderoso. Acho é dúvida. Deus é muito poderoso. Onde é que Deus está agora? Assentado, como diz os Salmos, no seu sublime trono. Ele pegou isso aqui, ó. Tudo que ele queria escrever para nós, ele colocou aqui, ó. Você já viu pessoas que falam mal de Deus? Você já viu pessoas que xingam a Deus? Você já viu? Eu nunca vi uma geração com tanta zombaria e escárnio acerca de Deus. Eu estava agora esses dias, a semana retrasada, eu acho, dando uma descansadinha em um lugar, e eu acordei cedinho, fui com Raquel, minha esposa, tomar um café, e a gente no caminho, pertinho, ao lado direito tinha uma igreja. E uma igreja grande, bonita e tal, e a gente olhando, e na nossa frente tinha 5 jovens, 3 homens e 2 mulheres, não, 3 homens e uma mulher, eram 4, 3 homens e uma mulher, na faixa etária dos seus 20 e poucos anos, e eles passando de frente à igreja, eles andando na nossa frente 2 passos só, porque a estrada, a rua é estreitinha, movimento de carro, vai lá, vem e tal, e eu ouvindo eles quando eu chegar de frente à igreja, olharam à direita e disse assim, nós temos que arrancar esse Cristo que está aí dentro pelos cabelos. E o outro, zombando, temos que arrancar mesmo. Nós temos que acabar com esse negócio de igreja. Isso aqui está atrapalhando o mundo. E eles andando devagar e zombando, e não sabia eles, quem estava atrás deles era um pastor. Qual é a minha reação? Orar pela vida deles. Qual é a minha reação? Não é Pedro, amados. Pedro pegou o facão, cortou a orelha, só trouxe problema para Jesus. Você não deve pagar o mal com o mal. É interceder. Nós precisamos interceder pelo mundo. Sabe por quê? Ele deixou tudo escrito. O Cristo que foi zombado na cruz, ridicularizado, xingado. Se Jesus estivesse aqui nessa geração hoje, ele seria crucificado de novo, diga a verdade. Então, ele é soberano. Ele escreveu tudo, olha aqui para mim. Tudo que ele colocou, de certo e errado, ele colocou aqui. Aí a gente vê gente xingando, querendo crucificar de novo, gente zombando, maltratando, distorcendo a palavra. Você percebeu que ele está em silêncio no trono? Eu vou falar uma loucura aqui. Você já ouviu o silêncio de Deus? O silêncio de Deus fala mais do que qualquer boca que por mais 1000 palavras que conseguiu falar. O silêncio de Deus. Eu já tive um dos momentos muito difíceis da minha vida. Foi quando eu estava em Manaus. E Manaus tem um lugar, Avenida Recife, Avenida Paraíba. Bianca sabe disso que eu estou falando. E entre uma avenida e outra tem um caminhódromo e ali a turma corre e tal. E você sabe, não sei se você já foi a Manaus, dia de chuva. Quando chove em Manaus, é como diz o Manauara. Tudo que é muito, o Manauara fala, choveu, choveu, choveu. O jogo foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. E quando chove muito, lá, mulher, choveu, 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 choveu. Então, quando o amazonense fala choveu, 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 é porque choveu. E lá é tempestade, é raios que dá na árvore, assim é coisa de filme. Manaus é assim. E nesse dia eu estava correndo. A Raquel em casa com o Gabriel, só tínhamos esse filho. E a gente estava eu estava numa crise violenta. E eu naquele caminhódromo ali, queridos, só eu e Deus. Aquelas nuvens escuras, pesadas. Eu comecei a caminhar e comecei a orar. Essa oração foi virando uma queixa, foi virando uma murmuração. Amados, eu disse um monte, olhei para o céu. Por favor, não façam isso. Eu escapei, não sei porquê, então não é bom você tentar fazer. E olhei para os céus e eu disse um monte do que eu queria falar. Coloquei para fora, sabe aquele filho sincero, mas imaturo? Fui eu, acho que por isso que ele me perdoou. E eu disse um monte, e eu disse, fale comigo agora. E a nuvem estava bem densa, escura, e tinha uma nuvem bem baixa. Sabe quando a nuvem baixa assim? Eu mirei naquela nuvem, tipo, entendendo que Deus estava bem ali, estava perto de mim. O Senhor está perto de mim, e fale comigo agora. Eu exijo que o Senhor me dê resposta agora. Eu comecei a enlouquecer no meio da rua.
E o povo passando de carro fazia assim para mim. E fale, amados, eu surtei. Eu gritava com toda a força do meu ser. Você imagina isso? Quando eu parei, eu disse, agora! Rapaz, eu ouvi o silêncio de Deus. Dói. Mas dói. E 1 minuto, e 5, e 10. Amados, 10 minutos é uma eternidade. Amados, eu comecei a olhar para dentro de mim. Queridos, eu comecei a chorar. Ao mesmo tempo eu comecei a pedir perdão. Fui para casa. A Raquel perguntou o que houve, eu não sabia falar porque eu não ouvi nada. E com vergonha de falar o que eu falei, eu deitei, eu apaguei. Isso era 4 horas da tarde, eu acordei no outro dia de 6, 7 horas da manhã. Quando eu acordei, foi com o meu coração, eu sei que eu tinha uma convicção de que Deus me amava. E eu comecei um processo de devocional, de leitura da palavra, fiz pactos e votos com Deus e hoje eu estou aqui. Sabe por quê, queridos? Deus decidiu que a palavra dele é para edificar e não é para matar. A palavra de Deus é para construir, não é para destruir. A palavra que Deus liberou na sua vida é de vida e não de morte. Quando Deus decidir silenciar por tua vida, entenda que Ele silenciou porque Ele te ama. A natureza de Deus não muda. Isso está escrito em Malaquias. Deus não muda na sua natureza. Porque se Deus mudasse, nós estávamos consumidos. É o profético. Então não confunda as coisas que estão nesse mundo. O que está nesse mundo está distorcido. Você precisa acordar e dormir todos os dias crendo na palavra. Não permita que o seu coração seja visitado por nenhuma outra palavra, a não ser a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é profética. A palavra do Senhor endireita os caminhos tortuosos. A palavra do Senhor derrama água onde há deserto. A palavra do Senhor, ela nivela. O que tiver de montes, elas são niveladas, são nivelados. As terras são planas. Porque tudo isso o salmista considerava como algum tipo de problema. Então não há barreira, não há empecilho, não há nada que possa impedir o que Deus prometeu na sua vida. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Três personagens aqui muito rápido, eu quero compartilhar com você. Primeiro, uma mulher que viveu pela fé com intensidade. Está em Lucas capítulo 1, verso 30 e 31. A palavra diz assim: eis que conceberás, estou falando de quem? Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E a quem chamarás? Pelo nome de Jesus. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante do Senhor. Olha que loucura. O verso 27 diz: e uma virgem, de quem está falando? De Maria, desposada com um homem que se chamava José, não tinha nada com ele, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então o anjo lhe disse: Ave, achei graça, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significava ou no que significaria semelhante saudação. Escute, Maria é o primeiro exemplo dessa noite para você entender e viver por fé. Maria recebe a visitação de um anjo. Maria recebe uma promessa de que ela seria mãe. Até então, tudo bem, nada sobrenatural, porque a mulher nasceu para ser mãe. Mas a questão aqui, queridos, que tinha uma barreira gigante diante da palavra que foi liberada. Ela era virgem e ela não era casada. E essa mulher recebe uma palavra que ela iria conceber um filho, e o anjo diz que o filho se chamaria Jesus. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que entre toda a promessa que Deus libera e o cumprimento dela vai existir uma barreira. A barreira para Maria era virgem. Ela não era casada, mas Deus cumpriu a promessa. Eu quero lhe dizer essa noite
que existe uma promessa da parte de Deus para a sua vida. Mas entre a promessa e o cumprimento, todo mundo, como Maria, tinha uma barreira, você também tem uma barreira. E essa barreira que você tem, talvez seja por isso que a tua fé oscila tanto, talvez seja por isso que você não creia tanto, talvez seja por isso que você duvide tanto, porque você tem olhado para a barreira. O anjo disse a Maria, não temas. Por que o anjo falou isso? Porque ela olhou para a promessa, e ela olhou para o cumprimento, e ela viu no meio um baita de um problema. Sou virgem e não sou casada. Ela temeu por isso, mas Deus prometeu, e como Ele prometeu, Ele cumpriu. Jesus nasceu no ventre daquela mulher. Eu quero lhe dizer essa noite, que essas barreiras que impedem o que Deus te prometeu e o cumprimento da promessa, elas não serão suficientes para que a promessa de Deus não seja cumprida na sua vida. Eu quero dizer que toda barreira vai cair por terra. Eu profetizo. Pode ser a barreira da dívida, do medo, pode ser a barreira da incredulidade, pode ser a barreira da enfermidade. A barreira talvez possa ser o seu marido, possa ser a sua esposa, possa ser o seu patrão, possa ser o seu chefe. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. Assim como Deus não viu barreiras para Maria, para cumprir a sua promessa, eu quero dizer que Deus não está vendo barreira alguma. Essa barreira não existe aos olhos de Deus. Essa barreira já caiu em nome de Jesus. Qual é a sua barreira? Não diga para mim qual é a sua barreira. Não diga para mim, diga para você qual é a sua barreira. Chore agora, clame, chame por Ele. Qual é a sua barreira? É o desemprego? Qual é a sua barreira? O que é? Vai cair por terra. Vai cair por terra. Eu profetizo sobre a sua vida. A sua casa será restaurada, a sua vida será restaurada, a sua família será restaurada, você será restaurado para a glória do nosso Deus. Quem já viveu milagres de verdade aqui, faça assim com as mãos e dê um grito de júbilo nesse lugar. Eu estou falando os que já receberam milagre do passado. Quem precisou de milagre lá atrás e Deus deu, faz assim e dá um grito de júbilo. Não, isso aí é show do mundo, é glória a Deus mesmo. Quem recebeu milagre já no passado, dá um glória a Deus. Vamos ser gratos. A gente pode fazer mais um pouquinho. Eu pergunto, naquela época desses milagres, tinham barreiras ou não tinham? Cadê as barreiras? Você nem lembra delas, dê um aplauso ao Senhor. Eu quero te lembrar que o Deus do passado que fez é o Deus que faz agora. O Deus do passado que fez é o Deus que faz agora. Eu acho que você não está recebendo, nós somos pentecostais. O Deus que fez é o Deus que faz agora. É o Deus que faz hoje, é o Deus que faz amanhã. Queridos, domingo que vem no culto, alguns aqui virão me testemunhar do milagre que Deus realizou até domingo. Quem recebe essa palavra? Queridos, receba essa palavra. O que abre portas é a fidelidade, a honra e a lealdade ao Senhor. O que abre portas é a fidelidade, a honra e a lealdade ao Senhor. Hoje, antes do culto, 6 horas, 6h30, 6h40 ali um pouquinho, eu estava discipulando Natan. Eu chamei Natan, vem cá, vamos lanchar. Eu quero conversar com você. Natan, pega a tua juventude e entrega o Espírito Santo. Tudo que você quer, Natan, entrega ao Espírito Santo. Tudo que você deseja, os sonhos naturais de um homem, entregue tudo ao Espírito Santo. Natan, eu sempre ensinei o meu filho, que eu vou te ensinar. Não precisa pecar para ter o que você sonha em ter. Você quer casar, não precisa pecar. Você quer uma mulher, não precisa pecar. Você quer um carro, não precisa pecar. Você quer uma casa, não precisa pecar. Você quer filhos, não precisa pecar. É importante entender isso, que a honra, a fidelidade, a lealdade ao meu Deus vai vir a mim. A palavra do Senhor disse, eu ensinei isso a Natan hoje, há 1 hora atrás, há 2 horas atrás. Eu disse a ele, lembre-se o que disse o Espírito Santo. Os sinais, os prodígios e maravilhas seguem os que creem. Seguem os que creem. Por isso que a palavra diz em Mateus 5, não sejais ansiosos por nada, porque Ele tem cuidado de você.
Amados, não precisa ninguém aqui enlouquecer, ranger os dentes, clamar, se desesperar, parir um menino para pedir algo a Deus. O texto está dizendo, as promessas, sinais, prodígios e maravilhas seguem ao que crê. Quem crê aqui? Vem cá, meu filho, fica de pé. Vem cá rapidinho. Fica de frente para ali. Aí vem cá aqui um homem, vem cá Michael, vem cá Johnny. O Breno está machucado, vem cá Breno. Com aquela velocidade você joga a bola. Não é assim. Sinais, olha para mim, prodígios e maravilhas. Ele representa você, quem crê dê glória a Deus. Para onde ele for, vocês vão seguir ele. Pode ir. Isso é você. Você só faz isso. Isso é você. Não, aplauda olhando. Olha onde é que ele está indo. Olha onde é que ele está indo. Não, e Jackson ele faz mesmo, sabe, fazendo. Olha onde é que ele está indo. Tá. Olha ali, queridos. Olha para ali. Sinais, prodígios e maravilhas. Está ali. Sinais, prodígios e maravilhas. Está ali. Sinais, prodígios e maravilhas. Aonde o fiel, aonde o leal for, sinais, prodígios e maravilhas os acompanharão. Tá bom? Agora se jogue para trás. Segura aí. Ele se joga. Vai, Breno. Se joga aí. Pega. Vai, se joga. Os três. Ei, menino. Ele vai cair. Você é a promessa. Vai, cai aí. Agora os três, bota ele sentadinho na cadeira. Vai, bota ele sentadinho na cadeira. Sinais, prodígios e maravilhas cercam você. Os anjos do Senhor acampam em tua volta. Os anjos do Senhor acampam em tua volta. Os anjos do Senhor acampam em tua volta. Os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que o temem. Eu vim aqui essa noite para profetizar sobre sua vida. O Senhor vai trocar a guarda de anjos da sua guerra. Amados, eu não sei quem orou aqui. Alguém orou isso hoje. Espírito Santo diz, minhas guerras estão grandes. Ele ouviu sua oração. Ele ouviu sua oração. Alguém disse isso hoje. Eu não aguento mais essas guerras. Ele ouviu a sua oração. Eu não estou pregando, eu estou respondendo às suas orações. Alguém disse isso hoje. As guerras estão grandes. O Senhor ouviu. E o Senhor lhe diz, eu vou trocar as guardas dos anjos. Se não tem anjo dando conta de você, o Senhor está dizendo, eu troco a guarda dos anjos. Mas a promessa vai se cumprir na sua vida. Avança, 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 avança. Sejam enviados, avança, avança para aquilo que Deus te chamou. Dê um grito de júbilo a Ele. Diga, essa palavra é minha. Deixa eu lhe dar uma prova aqui de aliança. Deixa eu lhe dar uma prova de honra e de fidelidade. Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos... Ai, mas eu sou raiz, sabe? Eu não sei ler assim como hoje. Sem críticas, só comparações. A turma lê hoje assim, se o nosso Deus. E é o dedo assim agora, se o nosso Deus. A quem servimos. E o pessoal está com essa mania de gemer. Ui. Quer livrar-nos. Ele, você nem entende mais o que está sendo lido. Não, amados. Eu sou raiz. Eu tenho um pé na batista e um pé na assembleia. Por isso que eu transpiro como assembleiano e estudo como batista. Entendeu? Então eu vou ler do meu jeito, eu posso? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livra-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, quem está falando isso? Os três amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram isso. Eles estavam aonde? De frente uma fornalha. Que Nabucodonosor mandou acender de um jeito que os caras que ficavam ajeitando o carvão, eles eram consumidos pelo fogo. Oi? Tu tem problema? Tem gente com problema maior do que você. Eles estão
no princípio da honra, da fidelidade, da lealdade. Olha o que é que ele já disse na cara do rei. De frente à fornalha. Tem como escapar? Pode dizer, tem como escapar? Não, irmãos. Não tem como escapar. Se não, fique sabendo, ó rei. Olha que unção. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Seu rei Nabucodonosor, nós estamos condenados a essa fornalha, mas nós temos fé. Aprendemos sobre fé e guardamos a fé. E a nossa fé não está baseada no que eu vejo, mas no que eu li. Essa geração aqui, dos amigos de Daniel, eles já ouviram falar do Deus que abriu o mar. Eles já ouviram falar do Deus que parou o sol. Eles já ouviram falar do maná que caiu do céu. Eles já ouviram falar das codornizas. Eles já ouviram falar de Josué dando volta nas muralhas e elas caíram por terra. Tem alguém que ouviu essa palavra? Eles já ouviram. E baseado no que eles ouviram, geraram fé. Por isso que o Romanos diz, como eles poderão crer se não há quem pregue? E como eles conseguiriam ouvir se não há quem pregue? Sabe quem foi Moisés? Sabe quem foi Abraão? A carta viva de Deus para as gerações futuras. Sabe quem vai ser você? A carta viva de Deus. A carta viva de Deus. Eu quero dizer que você vai andar na honra, você vai andar na lealdade do princípio. Porque aquele que anda na honra disseram, a fornalha pode nos consumir, o Senhor pode nos matar. Mas os caras é doido, velho. Quem tem fé é doido. Eles ainda estavam pensando na possibilidade de escapar. Porque se o cara escapa do fogo, mas vai cair na espada do rei. O Espírito Santo entrou naquele lugar. E a Bíblia diz que Nabucodonosor olhou, fez, vocês lançaram quantos? Nós lançamos 3, mas o quarto é como o homem andando no meio deles. Você quer uma palavra de Deus na sua vida? Você até pode estar na fornalha. Eu não desconsidero nem desprezo isso. Você pode estar na fornalha. No mundo tereis fornalhas. Mas tendo bom ânimo. Porque ele já entrou em um. Quem entrou em um, entra em todas. Você até pode estar na fornalha. Mas sabe o que é que você vê dentro da fornalha? Você não vê nada. Você só vê o seu fim, certo ou errado? Porque quem viu o quarto não foram os 3 que entraram. Foi o rei que estava fora. Eu quero lhe dizer que é importante você ter pastor. É importante você ter líder. É importante você ter alguém que tem uma visão maior do que a tua e mais além do que a tua. Porque no dia que você estiver nas fornalhas da vida, o líder está fora dizendo, suporta mais um pouquinho, porque quem está do teu lado é o Espírito Santo. Então eu venho aqui para te dizer, você está na fornalha, suporta mais um pouquinho, porque você se vê dentro do problema sozinho. Eu estou fora e estou vendo o Espírito Santo do teu lado, eu estou vendo o Espírito Santo na tua casa, eu estou vendo o Espírito Santo no leito, eu estou vendo o Espírito Santo na tua família. Queridos, qual a dúvida que você tem hoje, qual o problema que você tem hoje, qual a decisão que você tem para tomar hoje? O Espírito Santo está com você nessa confusão. Quem tem o Espírito Santo tem a maioria. Pode dar um aplauso a Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Todos os dias sustente a aliança. Não será em vão. Espere, continue, persevere. Não abra mão. Não baixe o sarrafo. Deus vai fazer na sua vida. Pega o seu punho, feche ele assim, ó. Não, feche de doer sua mão assim, ó. Feche aqui, ó. Com força. Diga, eu não vou abrir mão. Não vou baixar o sarrafo. Todos os dias da minha vida. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser leal. Vale a pena esperar. Diga, feche a sua mão. Eu quero, sinta a força como eu estou sentindo com a minha. Diga, vale a pena esperar. Porque eu não consulto nem carne, nem sangue e nem homem. Eu consulto Deus. Por último, não vou falar de homens, agora eu vou falar dele, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Terceiro,
o livro de Gênesis, a Bíblia diz que ele fez os céus e a terra. Sim ou não? Agora, olha que lindo essa passagem. Me ouça. Gênesis 1:2. A terra, entretanto, primeiro, era sem forma. Segundo, vazia. Terceiro, vivia na escuridão. Cobria o mar, que envolvia toda a terra. Olha o caos que se encontrava a terra. Quem está atento? Olha o caos que a terra estava. Vazia, escura, em trevas, e o mar cobria. Sim ou não? Eu estou lendo Gênesis capítulo 1, verso 2. Agora, olha aqui, quem entrou na história. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra não via o movimento do Espírito. Caos, trevas, engolida pelo oceano, mas o Espírito estava presente. Mas o Espírito, além de estar presente, o Espírito estava se movendo. Eu não sei como está a tua vida. Em trevas, engolida por alguma coisa, na escuridão, talvez o caos. Você convidado possa estar na beira do abismo. Você que acabou de se converter ou fez decisão que está congregando, você diz: apóstolo, eu vim para cá exatamente como a terra, destruída. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode perceber, mas eu quero que você tome posse dessa palavra. O Espírito Santo, ele está se movendo ao teu favor. Ele está se movendo na tua direção. Como é que o Espírito Santo trabalha? Por isso que o nome da nossa igreja é perfeito, a igreja do caminho. Caminho é movimento. Caminho é mexer-se. Caminho da ideia de algo contínuo. Caminho da ideia de sempre. Caminho da ideia de gerúndio, fazendo, andando, caminhando, construindo. Se constrói uma casa da noite para o dia. O meu vizinho está construindo a casa dele. Chegou no 3º mês. E a informação que eu recebi hoje, que precisa de mais 3 meses. Daqui a 6 meses, o que era terreno, está uma casa construída. Existem pessoas se movendo naquela construção. Meus queridos, receba essa palavra. O que vai acontecer na sua vida chama-se processual. Eu quero te dizer que cada GC, que cada culto, que cada palavra, que cada conferência, que cada louvor, o louvor pode vir, que cada palavra, que cada GC, que tudo que você participar, se você entrar de todo o teu coração e você se derramar diante a glória dele, o Senhor vai acrescentando tijolinho por tijolinho, milagre por milagre, vida por vida, cura por cura, libertação por libertação.